Você já teve a sensação de que algo iria acontecer, mesmo sem pistas ou sinais claros? Aquela intuição que parece vir do nada pode estar ligada a algo muito mais profundo, o seu inconsciente. Freud acreditava que nossa mente guarda informações e experiências que moldam nossas escolhas, muitas vezes sem que percebamos. Segundo Freud, o inconsciente não apenas registra memórias reprimidas, mas também processa sinais sutis do ambiente, padrões de comportamento e emoções escondidas. É como se existisse uma câmara secreta dentro da nossa mente, constantemente trabalhando nos bastidores, antecipando situações antes que nossa consciência perceba. Imagine que sua mente é um iceberg. A ponta visível é a consciência, aquilo que você percebe e controla. Mas a maior parte, submersa, é o inconsciente. É nessa parte oculta que Freud dizia residirem desejos, medos e experiências passadas, que influenciam diretamente nossas decisões e até nossa percepção do futuro. É justamente essa capacidade do inconsciente de processar informações além do que percebemos que pode explicar a sensação de pressentimentos. Situações que parecem surgir do nada muitas vezes já foram interpretadas, analisadas e antecipadas por essa parte da mente, antes de chegarem à consciência. Ao longo do tempo, Freud desenvolveu técnicas para acessar o inconsciente, como a análise de sonhos, atos falhos e associações livres. Cada detalhe, cada gesto aparentemente aleatório, poderia revelar algo sobre o que nossa mente já sabia sobre o futuro ou sobre nós mesmos, antes de nos darmos conta. O inconsciente, segundo Freud, funciona como um processador silencioso que analisa padrões repetitivos em nossa vida. Ele observa comportamentos, situações passadas e emoções, combinando essas informações para prever resultados. É quase como se ele estivesse lendo o que pode acontecer antes mesmo de você se dar conta. Por exemplo, você pode se sentir nervoso antes de uma reunião importante, sem entender exatamente o motivo. Freud explicaria que seu inconsciente percebeu sinais sutis, lembranças ou experiências anteriores que sugerem um possível resultado, preparando seu corpo e mente para reagir de maneira quase instintiva. Esse mecanismo é essencial para a nossa sobrevivência. Desde tempos primitivos, antecipar situações perigosas ou positivas aumentava nossas chances de sucesso e segurança. Freud via o inconsciente como um guia invisível, influenciando decisões, emoções e comportamentos, muitas vezes sem que percebêssemos sua atuação. O curioso é que nem sempre percebemos essas previsões. Elas aparecem sob a forma de intuições, sensações de déjà vu ou pequenos sinais que chamam nossa atenção. Freud acreditava que esses indícios, quando interpretados corretamente, poderiam revelar muito sobre nossos medos, desejos e sobre o que nosso futuro pode reservar. Entender o inconsciente e sua forma de processar o futuro é como aprender a ler sua própria mente. Cada emoção, cada lembrança reprimida e cada impulso aparentemente aleatório pode conter pistas sobre o que está por vir. E ao reconhecer esses sinais, podemos tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossa essência. Freud dizia que os sonhos são a via régia para o inconsciente. Enquanto dormimos, nossa mente processa memórias, desejos e experiências reprimidas, muitas vezes revelando sinais sobre situações futuras. Um sonho pode antecipar medos, decisões ou até oportunidades que ainda não percebemos conscientemente. Atos falhos, aqueles pequenos erros de fala ou esquecimento, também têm significado profundo. Quando você esquece um compromisso ou troca palavras sem querer, Freud acreditava que seu inconsciente estava tentando comunicar algo relevante, às vezes até sobre eventos futuros ou situações que você deveria prestar atenção. Imagine que cada sonho, cada deslize verbal e cada sensação de intuição é como um bilhete enviado pelo seu inconsciente. Esses sinais, se observados, podem ajudá-lo a entender padrões que se repetem, traçar caminhos
e até evitar problemas antes que aconteçam, funcionando quase como um guia interno. O inconsciente não erra. Ele processa informações sem preconceitos ou limitações conscientes. Ele vê possibilidades que a mente racional muitas vezes ignora, antecipando riscos e oportunidades. Freud nos mostrava que a chave está em prestar atenção a essas mensagens sutis, decodificando o que nossa mente já sabe. Compreender essas mensagens exige prática e atenção. Registrar sonhos, refletir sobre intuições e perceber atos falhos não é apenas curioso, mas uma maneira de se conectar com uma parte de você que entende padrões, tendências e situações futuras, permitindo decisões mais acertadas e conscientes. Nosso inconsciente não trabalha apenas em sonhos ou atos falhos. Ele influencia cada decisão diária, desde escolhas simples, como o que vestir, até decisões mais complexas, como mudar de emprego ou terminar um relacionamento. Freud acreditava que essas escolhas muitas vezes refletem desejos e medos que nem percebemos. Você já se perguntou por que sente afinidade imediata por certas pessoas ou aversão inexplicável a outras? Segundo Freud, o inconsciente registra experiências passadas, traumas e padrões familiares, usando essas informações para nos guiar, às vezes sem que percebamos, moldando nossa percepção de confiança e empatia. Essa influência também aparece em decisões que parecem instintivas. Aquele pressentimento que você tem antes de fazer algo arriscado ou que evita uma situação complicada não é magia. É o inconsciente analisando experiências anteriores, sinais do ambiente e padrões emocionais, preparando você para agir de forma estratégica. Freud alertava que ignorar essas mensagens internas pode nos levar a repetir erros ou escolher caminhos desalinhados com nossa essência. Estar consciente do inconsciente significa ouvir essas intuições, compreender as emoções que surgem sem motivo aparente e aprender a interpretar os sinais que nos ajudam a prever o futuro. Cada escolha que você faz, mesmo as mais simples, carrega a influência de memórias reprimidas e desejos inconscientes. Freud nos ensinou que entender essa dinâmica é essencial para viver de forma mais consciente e alinhada, transformando pressentimentos e intuições em ferramentas poderosas para a tomada de decisão. Nosso inconsciente não apenas antecipa acontecimentos, mas também emoções. Ele percebe sinais sutis que indicam possíveis resultados e prepara nossa resposta emocional antes que a consciência perceba. Freud acreditava que essas previsões emocionais ajudam a proteger a mente de surpresas ou choques inesperados. Pense em momentos de ansiedade súbita, sem motivo aparente. Muitas vezes, o inconsciente já percebeu algo que pode desencadear estresse ou medo. Essa antecipação permite que o corpo e a mente se preparem, ajustando nossos comportamentos e reações antes que a situação realmente se manifeste. Da mesma forma, sentimentos de excitação ou motivação podem surgir antes de uma oportunidade importante. O inconsciente processa experiências passadas, padrões de sucesso e fracasso, preparando-nos para agir com mais segurança. Freud via essas respostas como mensagens vitais, escondidas nas entrelinhas de nossas emoções. Freud sugeria que compreender essas antecipações emocionais pode nos tornar mais atentos ao que realmente importa. Ao reconhecer como o inconsciente prepara nossas respostas, podemos interpretar melhor nossos sinais internos, alinhar escolhas com nossos objetivos e evitar decisões impulsivas que nos afastem do caminho desejado. Aprender a ouvir o inconsciente é, portanto, aprender a confiar em uma parte de nós que conhece padrões, tendências e possibilidades antes que se tornem evidentes. Freud nos mostrou que essas mensagens, quando compreendidas, transformam pressentimentos e emoções em poderosas ferramentas de autoconhecimento e planejamento. Nosso inconsciente também é responsável por armazenar memórias e padrões de comportamento que moldam nossas ações. Freud acreditava que experiências passadas, mesmo as que esquecemos conscientemente, influenciam nossas decisões e reações, muitas vezes de maneira automática e invisível.
Hábitos aparentemente simples, como preferências alimentares ou rotinas diárias, podem ser guiados por essas memórias inconscientes. O inconsciente utiliza essas experiências armazenadas para antecipar o que trará prazer ou desconforto, orientando escolhas de forma quase instintiva. Memórias reprimidas ou esquecidas podem emergir através de sinais sutis, como sensações físicas, pensamentos ou emoções inesperadas. Freud via isso como uma comunicação contínua do inconsciente, revelando padrões e antecipando situações futuras com base em experiências passadas. Mesmo ações que parecem espontâneas podem ser fruto de cálculos inconscientes. Nosso cérebro avalia possibilidades, aprende com erros anteriores e ajusta comportamentos automaticamente. O inconsciente funciona como um guia silencioso, ajudando-nos a navegar pela vida sem percebermos sua influência constante. Ao compreender como hábitos e memórias inconscientes moldam nossas escolhas, podemos aprender a identificar padrões que repetimos inconscientemente. Freud nos ensinou que essa consciência é a chave para mudar comportamentos, melhorar decisões e entender como nossa mente já sabe o que pode acontecer. Freud afirmava que sonhos e intuições são manifestações diretas do inconsciente. Enquanto dormimos ou em momentos de introspecção, nossa mente processa informações e experiências passadas, sugerindo possibilidades futuras. É como se recebêssemos conselhos silenciosos que podem guiar nossas escolhas. Intuições repentinas, aquela sensação de "isso vai dar certo" ou "algo não está certo", são mensagens do inconsciente analisando padrões que escapam à percepção consciente. Freud via essas intuições como alertas ou orientações, fruto de uma mente que já conhece detalhes sutis do que está por vir. Sonhos, em especial, carregam símbolos e metáforas que representam desejos, medos ou situações futuras. Freud acreditava que decodificar esses sinais é essencial para compreender o que o inconsciente já sabe sobre nossas possibilidades, ajudando a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossos objetivos. Além disso, situações que despertam pressentimentos geralmente são o inconsciente processando experiências semelhantes do passado. Ele detecta padrões, sinais emocionais e ambientais, oferecendo insights que podem evitar erros ou antecipar oportunidades antes que a mente racional tenha tempo de analisar. Ao aprender a reconhecer e interpretar sonhos e intuições, podemos usar o inconsciente como uma ferramenta poderosa. Freud mostrou que essas manifestações não são aleatórias, mas pistas valiosas sobre decisões, caminhos e eventos futuros, conectando nossa experiência passada com o que está por vir. Freud nos deixou uma lição poderosa. O inconsciente já conhece padrões, tendências e possibilidades antes que nossa mente consciente perceba. Ao aprender a ouvir suas mensagens, podemos antecipar situações, tomar decisões mais alinhadas com nossos desejos e evitar erros que pareciam inevitáveis. Observar sonhos, atos falhos, intuições e emoções inesperadas é essencial para compreender o que nosso inconsciente já processou. Cada detalhe aparentemente pequeno carrega informações valiosas sobre o futuro e sobre como reagiremos diante de desafios ou oportunidades. Reconhecer essa sabedoria interna nos permite viver de forma mais consciente, conectando experiências passadas, padrões ocultos e intuições com ações concretas. Freud mostrava que, ao respeitar o inconsciente, transformamos pressentimentos em decisões estratégicas e alinhadas à nossa essência. Portanto, a próxima vez que sentir um pressentimento, uma intuição, ou perceber um detalhe estranho em seus sonhos, lembre-se: seu inconsciente já sabe mais do que você imagina. Ouvir e interpretar esses sinais é a chave para entender melhor a vida e moldar seu próprio destino. Freud nos ensinou que o inconsciente não apenas guarda memórias e desejos reprimidos, mas também funciona como uma bússola silenciosa, antecipando caminhos e preparando nossa mente para o futuro. Ao reconhecê-lo, podemos transformar o desconhecido em oportunidade,
vivendo de forma mais consciente e poderosa. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.